Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Lapa. Que grande alegria poder compartilhar com a palavra de Deus com os irmãos mais uma vez e agora especificamente na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos pensando nesses temas específicos dos problemas da vida e soluções humanas e o nosso tema de hoje é a vontade de Deus. É um tema realmente muito importante, porque afinal de contas, todos nós queremos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Nós entendemos, concordamos, cremos com Romanos 12, quando diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Nós nos empolgamos com as histórias de Davi, que antes de qualquer coisa buscava a vontade de Deus e por isso era bem-sucedido em tudo aquilo que fazia. Nós temos todas essas convicções, então é um tema bastante interessante, porque inclusive para muitos de nós a vontade de Deus é sempre motivo de dúvida. Muitos não conseguem definir com muita clareza a vontade de Deus para a sua vida. E o autor da revista que nós estamos usando, tirando esses temas e baseando nas suas reflexões muito daquilo que também conversamos na Escola Bíblica Dominical, ele utiliza muito o exemplo de Gideão para basear as suas reflexões. E eu quero começar com o caso Gideão, para depois do caso Gideão, então, acrescentar algumas outras considerações com o caso Paulo. E depois de falar de Paulo, então, debater, embora eu vá debater sozinho, que a gente está no YouTube, debater algumas questões específicas, práticas da vontade de Deus e concluir então a nossa reflexão de hoje, pensando em algumas perguntas que podem ajudar a gente a definir, a encontrar de fato a vontade de Deus. Em Juízes capítulo 6, versículo 36, diz assim: Deus, disse Gideão, Deus, se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo de lã, e toda a terra ficar seca, então eu saberei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu. No outro dia, se levantou de madrugada, apertou o velo, e do orvalho espremeu uma taça cheia de água. Então disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Com isso, então, Gideão concluiu que era a vontade de Deus que ele fosse o juiz e o libertador de Israel naqueles dias. O autor começa colocando como boa reflexão para nós que nós vivemos numa época de coisas sintéticas. Couro é sintético, sabores são sintéticos. Muita coisa que usamos hoje, ela é sintética, industrializada. E ele discute que isso faz com que a gente queira que a vontade de Deus também seja parecida assim, quase que de forma sintética, como se a gente pudesse ter um manual que, fazendo aquele manual, cumprindo aquele manual, a gente então chega a uma solução. Na verdade, é como se nós quiséssemos sempre o velo de lã, sempre quiséssemos a lã de Gideão, que a gente coloca, se estiver molhada, Deus está dizendo que sim, se não estiver molhada, Deus está dizendo que não, e se a gente quiser, como Gideão trocou, a gente troca, se estiver molhada é sim, se estiver enxuta é não. De acordo com as circunstâncias, de acordo com a nossa necessidade, a gente então vai mudando aquilo que era manual. Então nós de fato vivemos uma época muito parecida com Gideão, em que a gente quer provas que se adequem à nossa vontade e não à vontade de Deus. A gente quer coisas que no final das contas seja Deus se adequando. Gideão já tinha convicções, já tinha provas de que ele deveria ser o juiz, o libertador de Israel, mesmo não sendo capacitado. Mas olhando para a sua incapacidade, para o seu medo, Gideão faz provas de Deus, faz provas usando a lã. E muda de acordo com o que ele
quer. Porque o que ele queria era que a vontade de Deus fosse diferente da dele. Ou melhor, fosse igual a dele, no sentido de que ele não queria ser o libertador de Israel. Então, a primeira coisa que fica clara no caso de Gideão, como lição prática para nós, é que a grande questão sobre saber a vontade de Deus não é exatamente qual é a vontade de Deus. A grande questão é se nós estamos dispostos a cumprir a vontade dele. Os jovens que estiverem conosco, por exemplo, você menina, você rapaz, pode estar orando: Senhor, será que é da vontade que eu namore com aquele boy, com aquela mina? Estou dando uma de tiozão agora. Se você está apaixonado, a grande questão não é saber se é da vontade de Deus ou não. A grande questão é: Deus revelou a sua vontade, você vai ter coragem de ir contra a sua paixão? Gideão teria que ir contra a sua covardia. Gideão era um bom homem, mas era covarde. Covardia não no sentido absolutamente de caráter de negativo, mas ele não se sentia capaz, e era exatamente por isso que Deus estava escolhendo ele. Então, o caso de Gideão, primeira reflexão prática é: nessa época sintética que nós vemos, que nós queremos soluções práticas, soluções rápidas, soluções instantâneas para cada coisa. Um dia desse eu vi um meme na internet de uma mulher querendo saber de pedreiro que troca azulejo com a piscina cheia. Ela não queria tirar a água da piscina, mas queria trocar o azulejo. Então, como nós vivemos épocas em que nós queremos soluções para tudo, nós queremos soluções rápidas e instantâneas para a vontade de Deus. Mas a primeira reflexão é essa. Tá, e se Deus revelar? Nós vamos cumprir? Então, na busca pela vontade de Deus, a primeira coisa prática é: nós precisamos estar dispostos a cumprir a vontade dele, a fazer a vontade dele. Essa vontade para a nossa vida específica, pessoal, ela é mais uma convicção interna, que essa convicção precisa ser baseada na palavra de Deus. Então, muitas pessoas têm dificuldade de conhecer a vontade de Deus porque lhes falta conhecimento da palavra. E por faltar conhecimento da palavra, por faltar intimidade com a palavra, terminam então buscando coisas sintéticas, coisas prontas, manuais, gurus. Nós pastores às vezes somos esses gurus, algumas pessoas nos procuram como se a gente pudesse decidir por elas. E aí vem de novo o velo de Gideão, porque se eu digo que está errado, você não vai concordar comigo, vai procurar o pastor Pécio na expectativa de que o pastor Pécio diga que está certo. Até que você encontre alguém que vai dizer o que você quer ouvir. Por isso, é preciso estar disposto a ouvir a vontade de Deus. E esta vontade de Deus, ela é revelada muitas vezes por ser pessoal, por ser específica, numa convicção interna. Gideão já tinha essa convicção, mas falhou em obedecer, falhou em seguir essa convicção. E Gideão, diferente de nós, não tinha palavra. Ele tinha a palavra na mente, ele tinha a palavra oral, a história que ele ouvia, mas ele não tinha a palavra escrita para estudar. Se nós vivêssemos hoje, se o caso de Gideão fosse acontecer hoje, Gideão não precisaria do velo de lã. Por quê? Porque na palavra está escrito que Deus deu aquela terra para o povo de Israel. Na palavra está escrito que aquela terra seria do povo de Deus se o povo fosse fiel. Na palavra está escrito que se o povo se arrependesse, Deus daria a eles a vitória sobre seus inimigos. Então, o que Gideão estava buscando, Deus já havia revelado na palavra. E assim, poucas coisas, são detalhes que não estão revelados na palavra, que são detalhes muito pessoais, por isso vem de convicção. Eu e Karine acabamos de mudar de casa, graças a Deus, compramos uma casa aqui, um pouco mais próximo da Lapa, aqui no Limão, e nós oramos muito por essa casa. Então isso não está na palavra. Mas está na palavra que esse negócio tinha que ser honesto. Está na palavra que a escritura teria que ser com o valor certo que a gente pagou pela casa.
Está na palavra que a gente não faria qualquer coisa ilegal para adquirir essa casa. Está na palavra muitas coisas, só não está na palavra qual casa escolher. Das muitas que nós olhamos, qual casa escolher, mas quase todas as outras coisas estão determinadas já na sua palavra. Então, se queremos cumprir a vontade de Deus, mesmo sendo uma vontade pessoal, mesmo sendo uma vontade específica, nós precisamos começar pela palavra. Eu não posso dizer, estou chateado com o Karen, não posso dizer que é da vontade de Deus que me separe, porque não é. Não adianta eu buscar conselheiros ou buscar qualquer coisa buscando essa confirmação, porque não vai ser. Eu posso até ouvir alguém que diga, mas eu estarei indo contra a palavra, e a vontade de Deus nunca vai contra a palavra. Gideão poderia ter se atentado para isso, mas vamos dar uma colher de chá para Gideão, porque Gideão de fato tinha a palavra oral, não tinha a palavra escrita para estudar como nós pesquisamos, como nós temos hoje. Mas o caso Gideão ainda mostra mais uma coisa. Mostra que Deus está disposto a revelar a sua vontade. Ele está querendo se relacionar conosco e revelar a sua vontade. Foi Deus que chamou Gideão, Deus que teve a iniciativa de procurar Gideão. Nós já temos a vontade de Deus para nós, específica nessa questão do que Ele quer de nós, já na sua palavra, e a nossa missão também já está determinada. Mas, em alguns momentos, nós vamos precisar sim orar e buscar a vontade de Deus, entender a vontade de Deus. E aí, para isto, eu quero te convidar a pensar agora no caso Atos, no caso Paulo. Em Lucas, ou melhor dizendo, em Atos, capítulo 16, versículos de 6 a 10, nós temos o grande apóstolo Paulo. E eu escolhi Paulo de propósito porque, na nossa cabeça, Paulo era o santo. Tudo na vida de Paulo devia ser mais fácil que na nossa vida. Paulo foi ao terceiro céu, Paulo tinha experiências fantásticas com Deus. Então, a vontade de Deus para Paulo devia ser algo mais instantâneo, é o que nós sonhamos com o tal do instantâneo. Mas olha só, Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Observe bem que Paulo está enfrentando circunstâncias. Ele quer chegar numa cidade, passando pela província da Galácia, e não consegue, alguma coisa acontece. Ele não consegue parar, não consegue a oportunidade de ficar. Em alguns momentos, Paulo insistia. Neste caso, ele entende, ou não consegue mesmo insistindo. A mesma coisa acontece em Bitínia. Então, aquilo faz Paulo questionar. Bom, a palavra diz que nós temos que pregar. E eu tenho convicção do meu chamado, já está revelado, não tenho que mudar. Eu fui chamado aos gentios. Galácia, Bitínia, tudo isso são gentios, é meu lugar de pregar. Mas por que eu não estou conseguindo as oportunidades? Por que não está acontecendo o que eu preciso? Em Atos 16, ele vai sofrer em Filipos. Então ele insiste em algumas circunstâncias. Não é que Paulo está simplesmente olhando as circunstâncias, mas buscando a vontade de Deus específica, porque a geral já está sendo praticada. Pregar o evangelho, está disposto a sofrer, está disposto a fazer a vontade de Deus, ser missionário aos gentios. Essa vontade já está clara, então agora é precisa da específica onde. E sem entender o que está acontecendo, versículo 9, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava, observe que está sempre no plural, para lhes anunciarmos o Evangelho. Então eles partiram para Troade, partiram para a Macedônia, onde acontece o episódio de Filipos, bastante conhecido por nós. O que eu vejo de lição prática nesse texto de Atos 16, que até já comentei, é:
não é instantâneo. A vontade de Deus não pode ser algo de fast. Não é instantâneo. E sabe por quê? Porque Deus não é um oráculo. É que você vai lá e faz a pergunta e volta. Deus é o nosso Pai, é o nosso amigo. Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Portanto, por ser uma questão de relacionamento, é que não é instantâneo. Porque a gente precisa estar sempre conversando com Ele. Eu até brinco, mas uma brincadeira com muita profundidade, que a própria oração do Pai Nosso nos ensina isso. Lá eu tenho que pedir o pão nosso de cada dia. Não é o pão da semana, não é o pão do mês, é o pão de cada dia. Porque cada dia eu preciso estar em comunhão com Ele. Na verdade, o vê-lo de Gideão foi um erro de Gideão, foi uma falta de fé, foi uma teimosia. Nós não podemos pensar na vontade de Deus com essa questão da instantaneidade, porque é um relacionamento com Ele que nós devemos estar buscando sempre. A outra coisa que fica bem prática na história de Paulo é que, embora Deus use as circunstâncias, nós não podemos nos basear nelas. Nós não podemos dizer, se essa porta se abriu, eu orei foi a Deus, então se essa oportunidade se abriu, com certeza foi Deus, eu não pedi para o diabo. Eu ouvi muito comentário desse tipo já na vida. Mas as circunstâncias não são a vontade de Deus. Deus pode abrir portas como pode fechar. E nós precisamos estar atentos, porque às vezes as portas abertas ou fechadas podem ser tentação. E aí nesse relacionamento com Deus é que nós vamos entender. Paulo viu as circunstâncias naquelas cidades e neste caso ele cedeu às circunstâncias. Mas há diversos outros momentos em que ele não cede às circunstâncias. A própria ida dele para Jerusalém, ele tem uma revelação de que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso. E ele entende aquilo não como um alerta para não ir. Ele entende aquilo na sua convicção com Deus como um alerta para ir. E se preciso fosse, sofrer por Deus. Então nunca eram as circunstâncias. Circunstâncias são usadas por Deus. Mas nós não podemos nos basear nelas. Pois Deus pode fechar portas, pode abrir. Portas abertas ou portas fechadas também podem ser tentação. E a terceira coisa prática de Atos 16 é que Paulo não decide só. Conselheiros podem ser usados por Deus. Os conselheiros, entenda bem que a palavra conselheiro que eu estou querendo utilizar aqui é na ideia de realmente de conselho, de sabedoria, de decisão, não de delegação. Uma das principais coisas, um dos principais ensinos para qualquer conselheiro é: nunca diga o que o outro fazer. Ajude o outro a decidir o que ele tem que fazer. Nunca seja o responsável pelas decisões do outro. Ajude o outro a ser responsável, a definir e ser responsável pelas suas próprias decisões. Nós vimos então no capítulo 16, versículo 10, que Paulo teve aquele sonho e a impressão que dá é de que quando ele acordou, ele reuniu a sua equipe, Lucas e os demais, e disse, olha, não sei o que está acontecendo. A gente tentou ir em 2 cidades e não conseguimos, não tivemos oportunidades. Mas esta noite eu tive um sonho, eu queria compartilhar com vocês a impressão que eu tenho. Eu tenho a impressão de que Deus está nos impedindo de ficar nessas cidades onde tentamos, porque Deus quer que a gente vá para a Macedônia, para Filipos. E eu imagino então que eles ali oraram juntos e fechando aquela oração, todos eles, Paulo, Lucas, Timóteo, disseram, sim, nós estamos em paz em ir para a Macedônia. Nós estamos convictos disso também. Então, Deus falou apenas com Paulo? Não, Deus falou com os outros. É uma questão, sim, de que Deus pode utilizar conselheiros. Não aqueles gurus que vão nos dizer o que temos que fazer. Isso não é conselheiro, isso é guru, isso é oráculo. Mas sim, Deus pode usar pessoas. Então, Deus pode usar circunstâncias? Pode, mas nem sempre. Deus pode usar conselheiros? Pode,
mas nem sempre. Deus pode usar a sua palavra? Sim, sempre. Mas algumas coisas não estão específicas na palavra, são coisas muito pessoais, como ir para Filipos ou não ir para Filipos. De modo que nós vamos precisar buscar sempre a vontade de Deus, num relacionamento pessoal com Ele, que nunca vai ser contra a palavra de Deus, nunca vai ser contra a igreja do Senhor. Nunca vai ser contra uma série de coisas, mas é uma convicção pessoal nossa. Então, antes de finalizar dando algumas dicas práticas, não instantâneas, de como buscar a vontade de Deus, eu queria discutir algumas questões antes disto. Primeiro, é que a vontade de Deus não tira a nossa responsabilidade. Algumas pessoas podem pensar em deixar tudo na mão de Deus como sendo responsabilidade dele. A definição de tentar a Deus é exatamente isto: colocar-se numa situação que só um milagre resolve. Quando o maligno tenta Deus, tenta Jesus, dizendo, pula deste pináculo do templo, a resposta de Jesus é, não vou tentar a Deus. Ou seja, Deus pode me salvar da queda? Pode. Eu creio nisto. Mas se eu pular, eu vou estar forçando Deus a um milagre, isso é tentá-lo. Eu não vou fazer. Então, quando eu digo, Senhor, estou aqui, faça a tua vontade em mim, mas não ajo para descobrir essa vontade, não ajo para que esta vontade aconteça, eu estou deixando tudo na mão dele, isso é tentá-lo. Não é o correto. Pois Deus quer a minha participação. Está claro no livro de Juízes, está claro no livro de Atos, que Deus quer sim a nossa participação. Eu tenho pessoas, amigos, que estão até hoje esperando a vontade de Deus, mas não dão um passo para esta vontade. Colocando como se Deus tivesse que fazer. Eu não creio que isto vai acontecer. Nessa ideia de que Deus não tira a nossa responsabilidade, é importante entender também que se nós não fizermos a nossa parte, nós podemos impedir o plano dele. Aconteceu com Davi, aconteceu com Saul, principalmente com Saul. Saul foi chamado para ser rei. E tinha tudo para ser um bom rei. Mas Saul estragou tudo com o seu caráter, estragou tudo com as suas decisões. Eu posso estragar tudo com as minhas ações. Eu tenho um amigo que faz uma grande pergunta sempre que nos encontramos. Ele perdeu o casamento. Ele tomou decisões para fazer a vontade de Deus, decisões muito profundas na sua vida, sua esposa o acompanhou, decisões em que ele perdeu 75% do seu salário, mudou toda a sua vida, desceu bastante no seu patamar, pela vontade de Deus. 5 anos depois, a sua esposa o deixa. A grande pergunta que ele sempre faz é, mas pastor, eu orei para tomar essa decisão, e antes dessa decisão eu orei para ter certeza que devia casar com esta mulher. Hoje, ele está fazendo a vontade de Deus naquilo que foi chamado, mas sem a sua família. A resposta que eu sempre dou é, houve falhas. Houve dificuldades em perceber as dúvidas entrando, as tentações de dúvida entrando na mente de sua esposa. Não significa que não era a vontade de Deus o casamento lá atrás, nem que a vontade de onde você está, nem que não fosse a vontade dele você estar onde você está. Mas não era só isso. Era preciso estar atento ao casamento, ao romantismo, ao companheirismo. Era preciso estar atento às dúvidas, às angústias que estavam acontecendo. E não atentar para isso terminou impedindo o plano perfeito de Deus. Então nunca pense que a vontade de Deus tira a nossa responsabilidade. Gideão poderia ter sido derrotado, mesmo tendo sido a vontade de Deus. Mesmo tendo sido a vontade de Deus, Gideão poderia ter sido derrotado, como o povo de Deus algumas vezes foi derrotado. A vontade de Deus não tira a nossa responsabilidade. E
Outra questão prática é que às vezes a vontade de Deus é preparatória. Deixa eu falar com você, meu jovem, um exemplo muito prático de namoro. Você pode ter orado e ter convicção de que era da vontade de Deus namorar com este jovem, com esta moça, e de repente, acabou. Sim, você podia estar certo que era da vontade de Deus esse namoro, mas era apenas preparatório. Como pode ter sido, alguns de nós vamos lembrar disso, alguns mais adultos vão lembrar de um emprego que você orou e tinha certeza que era da vontade de Deus, mas não deu certo. Sim, porque era uma vontade preparatória para outras coisas. O foco de Deus é o nosso crescimento e a glória dele. A gente às vezes confunde pensando que o foco de Deus é o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Mas não. O foco de Deus é o nosso crescimento, nos tornarmos mais parecidos com Jesus e a glória dele. Então, algumas vezes, podemos sim ter uma vontade de Deus que é uma preparatória para outro passo. Isso acontece com muita frequência. E, embora, terceiro aspecto, terceira discussão prática, embora a vontade dele seja boa, agradável e perfeita, isso inclui algo que possa ser sofrimento para nós. Continue lendo Atos 16. Paulo é torturado, é preso, fica com marcas dos açoites. Lá nas 2 cidades iniciais onde ele quis pregar, não teria acontecido isso, não. Ele poderia ter uma igreja grande naquelas 2 cidades. As coisas poderiam ter sido bem diferentes naquelas 2 cidades. Mas Deus leva para Macedônia. E o que espera Paulo em Macedônia? Sofrimento. Só que, como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, Paulo está na madrugada louvando a Deus. Feliz, satisfeito, mesmo tendo sofrido. O sofrimento que sentimos quando estamos na vontade de Deus, ele é um sofrimento diferente. Porque mesmo com a dor da surra que levamos nas costas, nós conseguimos louvar, nós conseguimos cantar e adorar. É diferente. Podemos estar no local onde não há sofrimento, mas não conseguimos louvar porque estamos angustiados, porque estamos fora da vontade dele. Ela é boa, perfeita e agradável interiormente e às vezes exteriormente. Mas às vezes a vontade de Deus pode incluir sim o sofrimento. E quarta reflexão prática. Deus faz milagres e nós sabemos disto muito bem. Muito bem. Essa semana mesmo eu experimentei um milagre. Minha mãe faleceu, os irmãos souberam, oraram, eu ouvi mensagens, muito obrigado. Quando eu chego do velório de minha mãe, a pessoa que me hospedou, o casal de amigos que me hospedou, fiquei 3 dias naquela casa. Aquele casal que me hospedou, eu chego em casa no domingo à noite, na segunda-feira, aquele casal me liga dizendo que testou positivo para a Covid. Portanto, eu fiquei 3 dias numa casa com 3 pessoas infectadas, o casal e mais a criancinha. E eu não fui infectado. Então, eu creio no milagre, Deus me guardou, eu não estava no momento, as coisas não estariam no momento, Deus me conhece, o certo é que Deus fez um milagre. Nós sabemos do milagre, mas nós precisamos aprender, na questão da vontade de Deus, a conviver com o natural. Agora, nesses dias, nós fizemos uma grande campanha de ação social, compaixão e graça aqui em Aparecida do Norte. E quem tinha 3 restaurantes estava precisando de uma cesta básica agora. Essas pessoas estão convivendo com o natural. Algumas dessas pessoas disseram, olha, quando se batia na porta para entregar uma cesta, nós fomos de casa em casa em alguns lugares para entregar cestas básicas. Não foi um cadastro que foi feito, não foi uma notícia que foi dita, olha, procura a Igreja Batista que tem alimentos. Não, nós fomos buscando pessoas, buscando a orientação de Deus e caminhando e entregando cestas. Aqui em Aparecida do Norte, semana passada. Nessa semana ainda está acontecendo.
Mas algumas pessoas diziam, olha, eu tinha 3 hotéis, só estou conseguindo manter um quartinho aqui, mas Deus está me abençoando, eu não preciso da cesta, dê para alguém. Essas coisas são naturais. A pessoa não pode pensar, ela não está pensando que aqueles seus negócios vão sobreviver nessa crise. Não, não vão. Ela está vendo o milagre, mesmo não sendo convertida, está vendo o milagre do cuidado de Deus, está vendo o milagre da sabedoria em administrar o pouco que sobrou. Mas não dá para pensar que, nesse momento, os hotéis vão estar abertos e cheios em Aparecida. É natural não estar, é natural que alguns negócios quebrem nesse tempo. O milagre do cuidado, o milagre de Deus suprir as necessidades, mesmo seja com estranhos como nós, que chegamos lá para distribuir mais de 1.000 cestas básicas. Este é um milagre, mas o hotel vai quebrar. Nós precisamos aprender a conviver com as coisas naturais também. Deus vai cuidar de algumas formas, como está cuidando, como nos usou e usou outras igrejas ali em Aparecida. A coisa realmente está muito feia lá. Tem gente realmente passando fome, porque a cidade vivia em função vamos chamar assim, turismo religioso, que parou nessa crise de pandemia. As pessoas precisam entender o cuidado de Deus de outra forma, estão entendendo algumas delas. Inclusive, algumas pessoas estão se abrindo para o Evangelho por conta disto. Mas o que eu quero dizer é, nós precisamos aprender a conviver com o natural também, embora Deus seja um Deus de milagres. Então nós não podemos querer sempre de Deus a solução milagrosa. Nós precisamos aprender a conviver com o natural. E a vontade de Deus, muitas vezes, é o natural. Eu não estou querendo desfazer da fé, não estou querendo desfazer do milagre, mas deixar claro que se estamos concordando que não é a vontade de Deus, não é algo instantâneo, é um relacionamento, isso implica em, às vezes, Deus não fazer o milagre. E nós vamos conviver com isso, entendendo a vontade dele para nós, para o nosso crescimento e para a glória dele. E, para finalizar, eu quero deixar 7 perguntas práticas de Rick Warren sobre como descobrir a vontade de Deus. Não é instantâneo que você vai perceber que as 7 perguntas não vão resolver 100% das suas dúvidas. Mas vamos lá. Primeira, essa ideia que você tem concorda com a Bíblia? É a básica. Se não concorda com a Bíblia, não é a vontade de Deus. Se você, por exemplo, manipula decisões, não é da vontade de Deus, não. Deus sempre trabalha permitindo que as pessoas tomem as suas decisões, dando livre-arbítrio. Se você tenta burlar isso, não é da vontade de Deus. Se você está tentando por fim ao casamento, não é da vontade de Deus. Se você está tentando algo que não é honesto, não é da vontade de Deus. E assim por diante. Segundo, essa ideia que você tem da vontade de Deus se faz mais parecido com Cristo. Ah, você quer mudar de país. Isso te faz mais parecido com Cristo? Aquilo que você está buscando te faz mais parecido com Cristo? Terceira, sua família, sua igreja, enfim, conselheiros sábios, maduros, concordam com esta ideia? Nunca lute contra todo mundo. Nunca. Tem pessoas que a gente deve lutar contra no sentido de opinião, de discordar, porque são pessoas sem maturidade, sem discernimento. Mas não é a regra. Quarto, essa ideia corresponde a quem você é. Se você não é cantor, se você não tem aptidão para música, Deus não vai te chamar para o ministério de louvor. Fique tranquilo, fique tranquilo. Isso que você está pensando corresponde a quem você é? Quinto, esta ideia tem a ver com a sua responsabilidade, é a sua missão, é o que Deus está colocando para você fazer, é o que Deus sempre pediu que você fizesse. Ou você está se metendo no que não é da sua conta? Buscar isso é se meter no que não é da sua conta? Tem a ver com a sua responsabilidade? Sexto, quando você pensa nisto, nessa ideia que está vindo na sua mente, no seu coração, você tem convicção em vez de culpa? Você tem tranquilidade de que precisa fazer ou está fazendo apenas por sentir-se culpado? Deus lança fora todo o medo. Deus não usa a culpa, usa a consciência, mas não a culpa. E por fim,
Você sente a paz de Deus a respeito dessa ideia? Essa foi a conclusão de Paulo. Sem paz por não ter dado certo nas 2 cidades anteriores e com aquele sonho do macedônio, a conclusão deles, que todos ficam em paz, aliviados, é isso aí. Vamos para a Macedônia. Vamos para a Macedônia. Aquilo que você está buscando faz você sentir paz? Deus sempre é o Deus de paz e vai trazer paz. Eu espero que essas reflexões ajudem você, me ajudem a buscarmos sempre a vontade de Deus e a, entendendo a vontade de Deus, obedecermos, custe o que custar, sabendo que a vontade de Deus é pessoal, nesses casos, nunca vai contra a sua palavra e traz paz no nosso coração. Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade.